Sejam bem-vindos e bem-vindas à creche obscura do Tio Lu. Quem não se lembra de Keanu Reeves, ele mesmo, o ator que explodiu em Hollywood com filmes como Matrix, Constantine, Velocidade Máxima, Ligações Perigosas, Drácula, Alguém Tem que Ceder, O Advogado do Diabo e muitos outros. Seus filmes são queridos e muito desse sucesso se deve ao carisma de Reeves, um rosto bastante atraente aos olhos. Todo mundo se identifica de certa forma com o ator, da forma que ele interpreta os seus personagens. Perceba que todos os seus filmes são de grande sucesso. Mas a pergunta que não quer calar: Keanu Reeves possui um lado obscuro? Existe apenas uma verdade confirmada e duas teorias que envolvem a vida de Keanu Reeves. A verdade é a história do ator, confirmada pela grande mídia e até mesmo por ele. Uma vida de muito sucesso, mas também de grandes tristezas, de situações que nenhum de nós gostaríamos de passar. As teorias surgiram para tentar explicar o porquê que aconteceram tantas coisas boas e ao mesmo tempo extremamente ruins na vida de Keanu Reeves. Antes de continuar, é bom deixar uma coisa bem clara: teorias são hipóteses, ou seja, nada confirmado. Cabe cada um analisar e tirar as suas próprias conclusões. O canal é informativo e não visa denegrir a imagem do ator, muito menos do seu esplêndido trabalho. Apenas apresentaremos fatos bizarros que aconteceram na vida do ator e supostas teorias que talvez expliquem o porquê desses acontecimentos. Charles Reeves nasceu em Beirute, no Líbano. O seu nome de batismo foi dado em homenagem a um tio-avô e tem um significado poético. Keanu significa Cool Breeze Over the Mountains, que em português quer dizer brisa fresca sobre as montanhas, ou numa tradução mais fiel ao havaiano, frescor ou serenidade, o que combina bastante com o temperamento do ator. Sabe aquele homem bonito, famoso, elegante, com muito dinheiro em sua conta bancária, que consegue a mulher que quer? Pois é, mas quem disse que somente o dinheiro traz felicidade? Apesar de todo o sucesso, fama e milhões de dólares, nosso Matrix não conseguiu se desviar de umas pegadinhas da vida. Em 1999, veio a grande surpresa: Keanu seria pai. O bebê, fruto de um relacionamento com Jennifer Syme, deveria nascer em dezembro do mesmo ano. Apesar da gravidez, o casal decidiu não se casar, mas Keanu comprou uma casa para Syme em Los Angeles e acompanhou sua gravidez de perto. Há apenas poucos dias do nascimento, descobriu-se em um ultrassom que o bebê, uma menina cujo nome escolhido seria Ava, havia morrido no ventre de Jennifer. No dia 24 de dezembro de 1999, em um parto induzido onde Keanu acompanhou Jennifer, o bebê foi retirado e então foi enterrado no cemitério de Los Angeles. Esse acontecimento deixou o ator bastante abalado. E quem não ficaria? Perder um filho, ainda que seja na barriga da própria mãe, deve ser uma dor insuportável. Mas ele estava com o amor da sua vida, que o ajudaria a superar tudo isso. Jennifer era de fato a mulher dos seus sonhos, a única pessoa em sua vida que lhe trazia uma real felicidade. Ele estava feliz com ela, fazia planos para o futuro. Ele não tinha olhos para outra mulher. Porém, como se já não bastasse ter perdido uma filha ainda no ventre de Jennifer, a vida lhe pregou mais uma peça desagradável. Ele assistiu sua namorada e futura esposa morrer num acidente de carro. Jennifer foi enterrada ao lado da filha Ava em Los Angeles. De fato, uma coisa terrível para acontecer com um ser humano. Perder a filha e logo depois o amor da sua vida é algo de deixar qualquer um desnorteado,
sem rumo, sem propósito. E antes disso tudo, não pensem vocês que a vida de Kenny parecia fácil. Não. Em sua infância e adolescência, ele teve que lidar com uma família muito complicada. Seu pai não era um cara muito legal. O gente boa, entre aspas, já tinha sido preso quando ele tinha 12 anos por tráfico de drogas. Sua mãe, para pagar as despesas da casa, virou stripper e dançava em uma boate. E não para por aí. Os acontecimentos trágicos na vida do ator. Seu melhor amigo, o ator River Phoenix, morreu de overdose em 1993. Ele sofreu uma overdose em frente à casa noturna Viper Room de Los Angeles. Reeves viu seu melhor amigo morrer na sua frente. Como não bastasse a morte do melhor amigo e a morte da mulher da sua vida, eis que surge mais uma caixinha de surpresa, que não trouxe mais uma morte, porém, um susto muito grande e um terrível sofrimento para o ator. No ano seguinte, após a morte de Jennifer, a sua irmã mais nova Kim, que já vinha lutando contra um tipo agressivo de leucemia e estava em remissão há alguns anos, voltou a apresentar sintomas da doença. Ela sofreu muito e Kenny sofreu juntamente com ela. Quem gostaria de ver sua irmã passar por uma situação dessas? Porém, ela se recuperou. Kenny doou cerca de 70% de tudo que ganhou com a trilogia Matrix para entidades e hospitais que tratam da doença. Ele estava muito rico, mas nunca foi muito apegado ao dinheiro. Kenny Reeves morou alguns meses na rua junto com um sem-teto para se colocar no lugar dos mesmos, puramente por vontade própria. Em um dos seus aniversários, ele estava sozinho e foi até uma loja de doces, comprou um bolo e sentou-se ali perto para comer. Cada vez que um fã parava e conversava com ele, Kenny dividia um pedaço do seu bolo. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é se desapegar das coisas materiais. As experiências de Kenny o transformaram em um artista diferente. Reeves não dá muito valor ao material, a mansões, Ferraris e mulheres troféu. Quando questionado, ele sempre afirma que seu maior objetivo é reencontrar o amor, casar e ter filhos. Enquanto isso, ao contrário dos seus colegas, Reeves gosta de doar. Estima-se que ele ganhou cerca de 260 milhões de dólares com a trilogia Matrix, sendo que doou 35 milhões para a equipe de efeitos especiais e maquiadores, resultando em mais de $1 milhão por membro do elenco. Em uma entrevista, ele diz o seguinte: "O dinheiro não significa nada para mim. Eu fiz muito dinheiro, mas eu quero curtir a vida e não me estressar construindo minha conta bancária. Nós todos sabemos que uma boa saúde é muito mais importante. Eu sou muito grato por ter a oportunidade de trabalhar. Eu sou grato por algumas pessoas gostarem e a isso devo respeito o máximo que posso." Ao longo dos anos, Kenny tem apoiado muitas instituições de caridade e principalmente hospitais e fundações que lutam contra o câncer. Kenny já foi fotografado comendo sanduíche como sem-teto em Hollywood e já viralizou um vídeo nas redes sociais onde ele está no metrô tranquilo, simples e humilde. Se levanta e deixa uma senhora sentar em seu lugar, uma atitude honrosa e nobre da sua parte. Kenny Reeves demonstra ser uma pessoa humilde, muito simples, um ser humano fantástico, digno de todo o nosso respeito. Ele nos dá uma grande lição de vida, porém, existem coisas impossíveis de não serem questionadas, que aguçam a nossa imaginação. Ele não sai com seguranças e nunca usa roupas caras. Quando perguntam para ele se ele é triste, ele simplesmente responde: "Você precisa ser feliz para viver? Eu não." Por trás de toda essa história obscura, existem duas teorias. A primeira seria o envolvimento de Kenny Reeves com os Illuminati e um pacto que havia feito para alcançar sucesso e fama. Porém, o preço que ele pagou para fazer esse pacto foi muito alto, perdendo a sua esposa e a sua filha. Porém, especula-se que ele não sabia do preço que iria pagar com este suposto pacto, e por isso, depois de perder as pessoas que ele mais amava, ele não dá valor ao dinheiro e nem aos bens materiais, e que está arrependido da escolha que fez.
A outra teoria é mais bizarra ainda. Muitos têm falado sobre o visual eternamente jovem de Keanu Reeves. Não demorou muito para surgirem boatos de que ele não envelhecia. A história não ganhou força, pois sabemos o quanto o uso de cirurgias plásticas é comum no meio artístico. Somamos a isso o fato de uma boa alimentação e hábitos saudáveis podem realmente prolongar o visual jovial de uma pessoa. Porém, a coisa começou a ficar muito mais bizarra. Observe essa foto de 1530 e agora esta outra foto de 1875. Sim, teóricos da conspiração acreditam que Keanu Reeves é imortal ou então um viajante do tempo. Este é Paul Monet, artista francês de origem libanesa, assim como o próprio Reeves, que teria morrido de forma misteriosa em 1875. O corpo de Paul Monet nunca foi encontrado. Nada de muito anormal, se não fosse o fato de que o artista é praticamente igual